Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like gostoso, bacana, compartilhe os vídeos, aí faça aí, tá? Comente embaixo, tá? Como você está vendo o canal, como você está entendendo o canal, ok? Certo? Então, faça o possível, né? Faça o possível pela gente aí, né? Para que você possa nos ajudar, né? Estamos no caminho de monetização, mas ninguém sabe ainda, né? Eu não sei particularmente nem o que ocorre, não sei de valores, pessoal, tá? E nem é esse, assim, na prática, no concreto da vida, não é esse o meu interesse. Já que tem mais de 500 vídeos aqui. Você já pensou? Quando eu comecei o canal, tinha apenas aí umas 30 pessoas, já tinha uns 200 vídeos. Tá? Então, assim, tipo, a gente precisa financeiramente para manter um canal desse? Precisa, por quê, pessoal? Porque a gente quer melhorar. Quer ter câmeras, microfone, tudo, né? No top. E aí nós precisamos muito de ajuda, né? Muito de ajuda. Se você quiser ajudar financeiramente esse canal, você tem na capa do vídeo, tá, na thumbnail, lá a chave Pix, o e-mail chave Pix, ok? Mas eu vou dizer aqui para você, é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Pessoal, a gente quando começa a fazer um canal que se propõe a fazer estudos, aulas, tá? Porque aqui nosso interesse aqui é bem mais profundo do que as pessoas supostamente imaginam, né? Então você está vendo, tem um quadro aqui, né? Para que a gente possa estudar melhor, possa entender melhor as coisas e tudo. Não vai aparecer tudo dentro do enquadramento do vídeo, mas é isso mesmo, tá, gente? A gente vai trabalhando com o que tem, né? Ninguém pode desistir de fazer, ok? Muito bem. Robson, grande pergunta. Quantas raças existem de fato, né, na Terra, ou como é que isso veio a acontecer? Então, quem assistiu os vídeos anteriores vai ter uma breve, né, lampejo de que a coisa é mais profunda do que a gente imagina, tá? Então vamos lá. Vamos pegar como base aqui, tá? Primeira base, vamos pegar o livro de Urântia. Primeira base. Por que é o livro de Urântia? Porque ele está mais detalhado em relação ao que aconteceu supostamente. Eu digo supostamente porque carece de comprovação em algumas coisas, tá? Então, de como foi que se sucedeu a sucessivas grupos, raças, né? A gente não chama de civilizações porque é meio complicado, mas vamos lá, tá? Então, se nós pegarmos ali o livro de Urântia, ele tem um pouquinho mais de informação. Por quê? Porque as tabuletas da Suméria vão falar unicamente da existência dos sumérios. Tá ok? A outra fonte de informação, supostamente, de novo, supostamente, porque a gente não tem prova, são aquilo que a Blavatsky deixou dito nos seus livros chamado Doutrina Secreta. Tá? Então, esses dois ingredientes aí nos falam alguma coisa. Pode ter outras informações em outros livros, mas
Confesso que não pesquisei outros, né? Eu estou endossando o que o livro de Urântia está falando? Não. Eu estou endossando o que a Blavatsky falou? Também não. Eu não tô, mas não estou mesmo, ok? Então, a Bíblia foi feita para justificar a existência de um povo e a existência de um Deus, ok? Portanto, em tese, pelo menos o Antigo Testamento, deveria ser unicamente judaico, para lá com eles. Deveria haver, não deveria ter nada a ver conosco, mas infelizmente, quando o cristianismo surgiu, aí eles pegaram tudo e embolaram no pacote só, porque eles diziam, olha, esse pessoal aqui são... como Jesus era judeu, vamos juntar com o Antigo Testamento também, né? Aí juntaram, uniram o útil ao agradável, né? Então você imagina, tem aí uma clareza, tá? Se você vê tremer aqui, não é terremoto, é o vento. Aqui no norte o calor é demais, gente, é muito calor, ok? Então você vai perceber que essas fontes de informação ainda são fontes de informações que a gente não pode ainda... eu vou afirmar que existem. Não posso. Por exemplo, os Atlantes. A única pessoa que tocou no assunto foi o Platão. Deu uma dita direção, mas até hoje já pesquisaram, procuraram, foram pelo fundo. Um tempo desse, descobriram que lá no deserto, não sei aonde, tem a formação parecida com que Platão descreveu e já mergulharam não sei aonde, foram mergulhar para ali, para lá. Então, isso é importante a gente perceber, ok? Por quê? Porque não há informações que comprovem a existência dessas chamadas raças. Mas, mesmo assim, a gente vai levar em conta para quê? Para nível de entendimento, né? Para que a gente faça algumas especulações e algumas teorias, tá? Mas especular não é errado, Robson? Não. Por sinal, tem um monte de coisa da ciência que é pura especulação, tá? Pura especulação, certo? Então, não é errado. A ciência está cheia de teoria que nunca foi comprovado, mas que eles dizem que... Tá? Então nós vamos pegar, eu vou me virar aqui, ok? Para mostrar para você o seguinte, o livro de Urântia, aqui, ó, e eu vou marcar, agora parece que está mais forte a tinta, né? Vai marcar aqui, ó, começa com os andonitas, que foram os primatas, tá? Teve um casal aqui que deu origem aqui, tá? Que é o Adão e Fonta, tá? Esse foi o casal de primata que deu origem aos andonitas, ok? Certo? Depois, os andonitas deram origem aqui aos sanjiques. Os sanjiques são as 6 raças de cores, que eu até mostrei no outro vídeo aí. Porque essas raças de cores, pessoal, é que vai... teve raças de cores que foram absorvidas por outras e acabaram não existindo. Mas a raça amarela, né, a vermelha, que inclusive o livro de Urântia vai dizer que a raça vermelha é aquela que é mais próxima, tá, diremos, dos humanos originais, quem são os raça vermelha? Seriam diremos assim, os indígenas ou os povos originários, ok? Então teve 6 raças de cores. Eu não quis colocar aqui cada raça de cores, tá? Eu coloquei só uma raça sanjique, mas tem 6. Só aqui são 6, tá? Raças de cores, ok? Então, para a gente entender, aqui já havia quando essa raça já está, essas 6 raças já estavam desenvolvidas aqui,
a partir dos andonitas, lá por volta não vai dar de ver aqui, né? Mas por volta de mais ou menos do 500 mil anos, né? Chegou na Terra, tá? O príncipe planetário que foi eleito para administrar a Terra, chamado Caligacha, isso é um livro de Urântia, e trouxe com ele os assessores. Os assessores eram 100. Ok? Esses 100 eram divididos em 50 femininos e 50 masculinos. Eles eram supra-humanos. Por quê? Porque lá em Jerusalém, eles eram como seres espirituais, né? Então, os plasmadores da vida vieram, pegaram, selecionaram 100 dessa raça andonita, né? Coletaram elementos genéticos e levaram para Jerusalém para criar o corpus desses assessores aqui, ó, para quando eles chegassem na Terra, eles viessem para cá e tivessem tendo aparência humana. Só que eles eram supra-humanos. Supra quer dizer, pessoal, eles estavam acima do nível humano normal dos andonitas. Ok? Então você vai dizer assim, bem, mas Robson, aí... Então, teve sim, tá? E aí você pode fazer conjecturas diversas sobre isso. Tá? Conjecturas diversas. Você pode imaginar 1001 coisas, porque esses assessores aqui, tá? Eles vão dar origem a um grupo de seres chamado, que eu esqueci de colocar aqui, mas aí não são raças, né? Eles vão dar origem aos seres, tá? Já falei deles, intermediários, tá? Ok? Vou só colocar aqui, você vai entender. A relação entre eles mesmo deu origem a esse aqui, ó, tá? A relação entre assessores e assessores deu esse grupo aqui. Esses seres intermediários, pessoal, eles eram como... Eu vou classificar eles bem aqui, vou botar bem aqui na frente, tá? Aqui eu vou botar uma coisa, como gênios, eu já até falei, superiores. Então imagine que esses seres aqui, ó, a relação entre assessores e assessores, que eram supra-humanos, deu origem aos seres intermediários, tá? Que eram os gênios superiores. Gênios por quê? Porque, gente, eles eram dotados de capacidades e poderes muito diferentes. Os pais já eram, os assessores já tinham esse poder. Mas quando eles se relacionaram entre eles, aí essa coisa, tá, vai ficar mais ainda intensa, né? Então é preciso a gente ter uma certa noção disso, tá? Depois que isso tá aqui, todo esse desenvolvimento aqui, aí chega o Adão e Eva vindos lá de Jerusalém. Esse Adão aqui pode ser comparado ao Adamu da história suméria, né? Porque vocês sabem que eles tiveram, na verdade, o que se fala nas tabuletas da Suméria é que teve um ser chamado Lulu, o Adamu, tá? E o Adapa, ok? Aí o Adapa já é mais avançado que o Adamu aqui, ok? Então, as tabletas da Suméria falam que teve a criação de um ser chamado Lulu, depois o Adamu e depois o Adapa. O Adapa é completamente diferente, tá? Nós vamos abordar em determinado momento o aspecto sobre isso.
É importante isso aqui, pessoal, a gente compreender, porque isso tem a ver com a história da nossa vida, da nossa origem, porque talvez muita gente não vá, né? Mas qual é a relação disso com a gnose? Nós vamos chegar lá, senão nós já estamos chegando, tá? Então a gente tem que seguir um raciocínio lógico que nem sempre é fácil. Não pense que está do lado daqui é tranquilo, pô, é bacana, olha o cara lá. Não, gente, a gente tem que bater um pouquinho de cabeça para poder entender as coisas, tá? E tentar juntar pedaços, porque a história foi toda fragmentada e ninguém muito tem essa ideia, tá? Inventaram a ideia de que existe uma Eva mitocondrial, quer dizer, a mãe primeira. Precisa ter um certo cuidado nesse sentido. Depois nós vamos ver texto e vamos ver gráficos aqui, tá? Para ajudar nessa compreensão aí. Ok? E essa série talvez vá ter mais vídeos do que as outras, mas vai chegar um momento que a gente vai interromper. Por quê? Porque eu já estou criando uma outra série de estudos onde a gente vai falar sobre outras coisas interessantes, tá ok? Mas aí a gente sempre vai juntando as fontes. O que é que eu tenho falado aqui no canal? Quais são as fontes que eu uso? Quem lembra? Vamos lá. Eu uso aqui como fonte as tabuletas da Suméria, a Bíblia, ok? A Bíblia. Eu uso, tá? Os escritos de Corã, tá? O EQ. Eu uso os escritos ugaríticos, ok? Eu uso os documentos de Nag Hammadi, ok? Então aqui eu uso esses documentos para projetar, para fazer uma base de estudo, ok? Então é isso que eu uso. Não, eu não uso, apesar de eu vou citar aqui o que a Blavatsky falou, e eu sei que tem gente que já leu o livro da Blavatsky e achou o máximo, né? Porque parece-me que ela explica tão detalhadamente a história humana que dá a impressão de que está tudo bem certinho. Só que há um detalhe aqui, pessoal. Primeira coisa, tem muita coisa sobre o que a Blavatsky falou que nunca foi comprovado. Mas você pode dizer, bem, mas a ciência pode não querer comprovar. Tudo bem, você pode falar isso aí, né? Mas agora, a gente, por exemplo, o livro de Urantia é muito mais detalhado do que a Blavatsky. Se você ainda não leu o livro de Urantia, leia. É muito mais detalhado do que ela, porque ela é muito complicada, tá? Respeito quem gosta da doutrina secreta para explicar o mundo e tudo, mas me desculpa, tem muita confusão sobre logos solar, logos não sei o que, big bip, pipipi, papapó, e seguindo a esteira dela, vem a sabedoria hiperbórea, vem o Samael Van Veol e aí por diante, tá? E aí, pessoal, existem coisas que a gente pode provar e existem coisas que a gente não tem como provar. Por exemplo, a existência dos sumérios tem como provar. Os sumérios têm como provar. O que não tem como provar é os Anunnaki. Por que não tem como provar? Porque aonde é que estão os Anunnaki? Foram embora, deixaram esse povo aqui. Por exemplo, os Elohim foram embora e deixaram o pessoal aqui? Então, há coisas que você precisa se perguntar. Porque essas crenças cegas, olha, eu acredito e prova, ok, sabe, não sei quem, uma mulher apareceu. Outro dia eu vi a história, por exemplo, do cara que fala sobre a Terra infinita. Aonde é que ele se baseia? Nas informações de uma mulher que supostamente veio de outra terra além
né, já que a Terra é maior do que supostamente nós imaginamos, ela veio do outro lado do muro de gelo, né, da Antártida, né, ou da Antártica. Não é não, é tá, da Antártida. Então ela veio e contou a história sobre vários mundos, as outras várias terras, não sei o que, papapá, tá? Aí, por exemplo, o que acontece com a doutrina da sabedoria hiperbórea, com todo respeito? Mas a mulher que passou a informação, né, estava internada numa clínica psiquiátrica, depois foi encontrada morta, né? O Sadler, que foi que ouviu os seres falarem através de um homem que dormia, tá? Que deu origem ao livro de Urântia, era também psiquiatra. Aí, meus amigos, fica a critério de cada um acreditar no que quiser. Eu aqui não vou questionar a crença, mas também não vou endossar a crença de nada aqui. Se há uma coisa que eu não vou fazer, é endossar a crença, porque senão eu vou trair a minha própria concepção e trair a própria ideia do canal. Não quero. Então eu não estou nem entre os ateus e nem entre os espiritualistas, esoteristas e magistas, quantos tiverem, ok? Certo? Então, continuando, quando chegam os adamitas aqui, o que acontece? Os adamitas vieram aqui como elevadores biológicos. Ok? Elevadores biológicos. Não é? Então eles chegam aqui para quê? Eles chegam aqui, qual era a missão deles? Olha, preste atenção no risquinho que eu vou fazer aqui. Era cruzar com esse grupo aqui, ó. Com os adonitas. Tá? Era cruzar com os adonitas. Os descendentes de Adão e Fonte. Para acelerar o processo. Por quê? Porque eles eram o sangue deles era sangue violeta. Ok? Seja lá o que você queira entender com sangue violeta. Mas eles tinham capacidades e habilidades que iriam ser passadas para os adonitas, né? Então, você imagina lá, né? Mas o que acontece? Não deu certo, por quê? Por que não deu certo, Robson? Tá? Não deu certo, segundo o livro de Urântia, e aí eu vou, me permitam que aí, por isso que eu não gosto de certas coisas, porque eles vão dizer que houve uma rebelião, tá? Uma rebelião de Lúcifer, que era comandante do sistema, mais o Caligástia, tá? O Caligástia, que era o príncipe planetário, ok? Certo? Então a rebelião deles acabou prejudicando esse processo evolutivo aqui. Motivo, causa, o livro diz que o Lúcifer, o Lúcifer, que era assim uma espécie de governador de um sistema chamado Satânia, veja só a mistura. O Lúcifer, que não existe, pessoal, volto a repetir, é uma deturpação completa. Esse pessoal que adora um Lúcifer, na verdade, adora um demiurgo. Tá. Então, assim, vamos cair na real? Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de racionalidade, porque o Brasil virou um país de emburrecimento, de gente que meu pai do céu, que acredita em tudo quanto é lorota que se possa contar. Sabe, eu sou contra a desinformação.
Mas eu sou contra aquela desinformação também oficial, que é aquela que as televisões passam. Porque eles dizem que aquilo lá é informação mentira. Você sabe que não é. Mas também há, sim, canais fazendo desinformações. Se a gente pergunta, meu querido, como é que onde é a base dessas informações que você tem? Aí o cara vai dizer para você, eu não sei, eu li, eu vi. E aí, eu tô só, gente, aqui. E aí, pessoal, então, eu estava pesquisando um negócio ali, mas não achei. Então, acabou que não houve essa evolução aqui, tá? Esse processo, tá? Então, a Eva e o Adão tiveram filhos, tá? No livro de Urântia, são filhos completamente diferentes daqueles que citados na Bíblia, tá? Mas dentre deles tinha o Adonson, que vai gerar um grupo chamado Adonsonitas, que são de origem aqui, ó. Eles são de origem. Esse grupo aqui é originário de lá de cima, tá? Dos Adamitas. Os Noditas são quem? São a mistura dos assessores com os Andonitas, tá? Então eles geraram os chamados Noditas, que vão ser chamados de pré-sumérios no livro de Urântia. Aqui embaixo vocês não vão ver mais, mas aqui está os Bandonitas, que é uma outra raça que vai surgir, um outro grupo, e os Antidas, os Anditas, tá? Que vão gerar os Sumérios. É da onde vai vir os Sumérios. Porque os Anditas são o quê? A mistura dos Adamitas, tá? Os Anditas são a mistura dos Adamitas, ok? Dos Adamitas, tá? Aqui, ó, dos Adamitas, tá? Com os Noditas. E aí gera os Antitas, que vão dar origem aos Sumérios. Ok? Beleza? Então, olha aqui quanta coisa aconteceu. E aí você vai, eu vou virar para cá agora, virar para cá, posso virar? Ó, vamos lá, vira. Aí. Então, as tabuletas da Suméria, aí nós já passamos do livro de Urântia e vamos pegar as informações da tabuleta da Suméria. Eles vão dizer que os primeiros humanos, e aí eu vou colocar bem aqui, ó, começaram a surgir a partir do Adamu, mais a Tiamat. Eles deram o nome de Tiamat porque a Tiamat era a deusa criadora dos deuses, da onde se originaram os Anunnakis, ok? Beleza? Tá? Então, o Adamu seria o equivalente ao Adão. Ok? Então, eles surgiram a partir da mistura dos símios dos símios com os genes dos Anunnaki. Deram origem ao Adamu. Aí o Adamu começou a procriar. Vai, né? A gente poderia ser os Adamunitas, né? Se a gente quisesse criar um nome, né? Os Adamunitas. Então começaram
uma progressão. Tá? Então vamos lá. Eu vou até colocar aqui, ó, Adamonitas. Ok? Você deve estar dizendo assim, rapaz, esse cara aí, se ele não for meio maluquinho, ele tá perto. Não, aqui a gente leva muito a sério o que a gente passa. Depois que a tabuleta da Suméria falam que após o Adão começar a procriar, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, minúcias da história, porque são bastante complicados, né? E aí você tem que ir direto para os escritos do Zacarias Singh, né? Você tem que ir para os escritos do Christian O'Brien, que é um escritor também que foi lá e fez algumas traduções das tabuletas, e aí também ele fala de algumas coisas interessantes a respeito disso, né? Correto? Então preste atenção no que eu estou falando aqui, porque a coisa é chocante. Tá. Bem, um dia o Enki, que era um dos deuses, né? O Enki, tá? Vamos lá. Então um dia o Enki, não sei onde eu botar, vou botar bem aqui, tá? Vou passar aqui uma linha. Então um dia o Enki, ok? Ponto aqui, ok? O Enki foi dar uma volta lá pelos, como diz o povo, pelo arrebarde né? Pelos arredores da área onde ele ficava, porque o Enlil ficava num canto e o Enki em outro, né? Tá? E aí, o que é que acontece? Ele foi para quando ele viu duas mulheres tomando banho em um rio. É? Então o Enki olhou e disse, opa, né? Então tá. O que é que acontece? Ele ia com um dos assessores dele, aí ele resolveu ter relação com as duas mulheres, né? Vocês verem que esses deuses são de besta, eles não têm nada, né? E aí ele teve relação com as duas mulheres, aí nasce o Adapa de uma mulher e a Tite nasce da outra. Então, tá? O Adapa, tá? E a Tite nascem da relação, então eles estão ligados intrinsecamente ao Enki aqui, ó. Ok? Ora, os Adapitas, os descendentes de Adapa, também o Enki vai acabar tendo uma descendência, porque são os Enkitas. O Enlil também vai ter. O Senhor Enlil, do ar, o Deus do ar e do fogo, vai ter também uma descendência. Ok? Por quê? Porque provavelmente Enlil esteja ligado a Caim e Abel, que eu já falei aqui. Ok? Certo? Depois nós vamos ter os setitas, que são os descendentes de Adão, que é citado lá na Bíblia. Tá? Certo? Depois nós vamos ter os nefilitas, que é citado na Bíblia, tá? E também no livro de Urântia. Tá? Mas no livro de Urântia, os nefilitas nada mais são do que os noditas, tá? Tá bem aqui, ó. Você pode discordar ou concordar, mas é a informação que a gente tem. Segundo o livro de Urântia, são os noditas. Tá? Aí nós vamos entrar no que a Blavatsky diz, que houve uma raça chamada Polaris, outra raça Hiperbórea, outra raça Atlantis, outra raça lemuriana e os arianos. É a raça que ela cita. Eu não vou entrar em detalhes desse fato aqui. Por quê? Porque tem as explicações
de que uma raça primeiro tinha a visão, depois a outra raça teve a audição, depois a outra raça teve não sei o quê. E eu não vou entrar nessas coisas aqui, pessoal. Com todo respeito ao teosofista, mas definitivamente, inclusive tem canais aí pegando escritos gnósticos cristãos e misturando com ideias teosóficas, que, me desculpa, não tem absolutamente nada a ver. A Blavatsky, quando escreveu a doutrina secreta, não existia nem a gnóstica, os materiais de Nag Hammadi não tinham nem sido descobertos, pessoal. Provavelmente eram do primeiro, segundo, terceiro século da era cristã. A Blavatsky é de 1800 e pouco. Como é que ela ia ter? Porque o Sanata Kumara falou para ela, bem, peraí, já sabe, meu irmão, desculpa eu falar para você, mas você deixa de acreditar em Jesus, questiona a existência de Jesus, Jesus não existiu, Jesus não sei o que, Jesus é não sei o que tem mais, mas você diz que você acredita no Sanata Kumara. Você acredita no Sananda. Você acredita na Confederação Galáctica. Você acredita na Fraternidade Branca. Me fale mesmo, se isso é razoável. Tá? Você pode gostar da nova era, da New Age, que mistura um monte de doutrina e faz um mingau de angu e enfia na goela de muita gente por aí, fica um monte de gente doida. Eu conheço gente que já entrou em parafuso há muito tempo. Tá? Então, a Blavatsky vai dizer que vai ter os arianos, né? Tá? Bem. Lá na Bíblia, nós vamos encontrar vários grupos, entre eles os Anaquites, que provavelmente é o equivalente a Anunnaki, segundo alguns estudiosos. Nós vamos ter um texto nos próximos vídeos sobre os Anaquites. Qual a relação dele com os Anunnaki? Tá? Depois tem os Giboritas, que são aqueles que vão ser gerados, provavelmente, não dá, bem, os Giboritas, provavelmente eles vão ser gerados, tá, do grupo dos Zigigues, né? Tá? Os Zigigues, tá? Que desceram na Terra junto com Marduk para ter mulheres, né? E depois nós temos os Mardoquitas. Quem são os Mardoquitas, Robson? Mardoquitas são os descendentes de Marduk, filho de Enki, que vem à Terra, tá? Para também para casar com quem? Mulheres humanas, né? Parabéns a todas as mulheres do meu amado Brasil e as mulheres do mundo todo, né? Vocês são a coisa mais bonita, mais bela, mais, né? Vocês representam a deusa Sofia, né? A importância de vocês é ímpar. Ok? Então, você está vendo aqui que eu tentei organizar, não por data, nem por sequência, mas para dar uma noção para vocês de como a coisa não é tão simples assim como a Bíblia tenta afirmar. Não, e Deus criou o homem do pó da terra e papapá. Não, a Bíblia foi feita para justificar a origem de um povo chamado judeu, tá? Que é o povo mais abençoado da terra, que ninguém pode tocar, que ninguém pode falar, porque tudo é muito melindroso, que tudo é muito um bocado de coisa, tá? Eu acho engraçado que eles, ao mesmo tempo que se sentem superiores aos outros, eles têm síndrome de perseguição, tá? Eles só se esquecem
da morte de tantos povos originários no mundo todo. Aborígenes, indígenas, tá? Dos negros na África. Esse povo aí, parece assim que eles fazem questão de esquecer essas coisas todas. Tá? Então, muito bem. Dito isso, vamos lá. Eu vou pegar esse texto aqui. Tá? Quero saber aqui por que isso aqui está aqui. Mas eu não vou nem mexer nisso, gente. Aqui que está aparecendo uma palavrinha aqui, ó. Tá? E eu não vou mexer nisso. Vai ficar aí aparecendo essa pontinha aqui, tá, pessoal? Mas eu não vou mexer porque senão ainda vai acabar cortando o vídeo. Aqui nós vamos ver, e eu vou dar uma aumentadinha aqui para a gente ler, tá? Aqui diz o seguinte. Nesse capítulo aqui, é engraçado, olha aqui, ó. A filial Anunnaki cresce. Aí diz aqui um texto do Alcorão. Alá criou os sexos, o masculino e o feminino, a partir de uma gota de sêmen ejetado. Tá? Aquele que é o Senhor de Sírios. Está no Sura 53. Tá? Do Alcorão. O trabalho do Zacarias 5 em A Terra, né, apresenta vários problemas diferentes. Em primeiro lugar, para quem já conhece, a informação obviamente tem muito a ver com o nosso assunto. A dificuldade é que também sofre da síndrome da culpa de tudo em um grupo de alienígenas. Vamos entender o que o escritor aqui está querendo. Que é um encobrimento proposital dos verdadeiros detalhes da vida aqui na Terra. Isto é, comum entre os especialistas. Mas aqui é uma questão de a oposição colocar primeiro um ramo na água para confundir as pessoas sobre qual é a verdadeira realidade. Neste caso, há uma óbvia falha em estar ciente de levar em conta o grande número de outras raças também envolvidas na história da Terra, tá? Tanto como hoje como no passado. Então aqui, o que o escritor está dizendo? Exatamente isso aqui, ó. Que quando você se concentra unicamente nos Anunnaki, o que é que ocorre? Você acaba esquecendo que provavelmente não existiu só o Sumério. Isso é brincadeira. Aí você diz assim, bem, a civilização, a história humana começa na Suméria. Mas como? Certo? Você pode estar aí pensando assim, mas como que pode existir esse caso? Deixa eu olhar aqui se eu ver se eu encontro um negócio aqui, pessoal, para me mostrar para vocês algo interessante, tá? Porque a gente que é gnóstico, a gente não pode ficar aí também, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que um pesquisador pegou e mostrou isso aqui, ó. Se vocês verem, vocês vão ver o continente de Mu bem aqui, tá? Bem perto da América do Norte e América do Sul, tá? E aqui no centro, aqui onde eu risquei, era onde ficava a América Central, onde ficava um Edim, um Gran Eden, porque tinha um aqui. Vejam que bem aqui do lado, olha, para cá, ok? Tá, aqui aparece um pedaço do Atlântida, segundo informações. Por quê? Porque já se procurou ali perto de Cuba a existência de Atlântida, tá? Segundo algumas informações. E o continente de Mu aqui. Ora, se essas civilizações, de fato, se essas raças existiram, não civilizações, mas raças, elas têm alguma coisa a ver com essa presença do Gran Eden aqui, na América Central, aonde você vai encontrar o quê? Fala aí, pai. O que é que você encontra? Você vai dizer assim, Robson, o que é que eu encontro? Aí eu vou dizer para vocês.
os maias, os incas, os astecas, que contam a sua história dizendo que eles também tiveram origem lá, tal, tal. Então, quando alguém, como diz o escritor, não leva em conta a existência possível de outras raças, que é o que o Graham Hancock faz preciosamente ao discutir determinadas coisas, pessoal. Você pode concordar ou não com ele. Ele tem uma série na Netflix que é muito criticado. Por quê? Porque ele diz que nós sofremos de uma amnésia. Mas não é uma amnésia, é porque contaram a história do mundo do jeito que quiseram, engoliram anos, engoliram povos, engoliram raças, engoliram um monte de coisa para não... Por quê? Porque isso milindra a religião. Porque o que é que domina a humanidade? A religião, pessoal. Os deuses. Tá? Então, em tese é isso mesmo aqui que o cara está falando. Tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Tá? Para dar um exemplo de como surgem algumas dessas dificuldades, imagine, tá? Se você foram envolvidos a escrever sua própria história, você ficaria tentado a glorificar suas próprias origens, suas próprias conquistas e também a extensão do impacto que teve no mundo inteiro ao seu redor. Também haveria certas partes da sua vida que você ficaria tentado ao deixar totalmente de fora, né? Branqueando as áreas em branco ou simplesmente encobrindo-as. Se você fosse um bom relações públicas, também mentiria para evitar qualquer publicidade adversa que pudesse receber no futuro. A história daqueles chamados Anunnaki nos textos sumérios faz exatamente o mesmo tipo de coisa. A sua história foi registrada por escribas que eles treinaram e manipularam. E é uma fonte de potencial fabilidade. As diversas traduções desses textos também estão sujeitas a muitas variadas interpretações, tanto equivocadas como propositalmente. Bem, aí, vamos lá. É aqui que eu quero entrar. O escritor está dizendo que os escribas sumerianos podem ter sido submetidos a escrever coisas erradas. E há até uma teoria de que os próprios Anunnakis teriam feito eles escreverem a história do jeito que eles queriam. Para quê? Para justificar determinadas coisas. Tá? Então, se você põe dúvida sobre as tabuletas da Suméria, imagina se você não vai colocar dúvida num livro de Urântia, nos livros da Blavatsky, nos escritos da sabedoria hiperbórea. Mas me fala mesmo. Ora, se hoje é questionado a Bíblia, estudiosos hoje do mundo inteiro já sabem que a Bíblia é um plágio. As tabuletas da Suméria são questionadas, se de fato foi assim né? São questionados os livros do Síndico, porque acredita-se que ele traduziu coisas equivocadas, seja ela proposital ou não. Tá? Por quê? Porque vocês acham mesmo que os soberanos invisíveis iam deixar, não, olha, traduz aí, fala para o povo aí que, olha, é assim que aconteceu. Eles não querem que essa zorra aconteça. Então, se existe dúvida sobre a Bíblia, sobre a tableta suméria, tá? Sobre os escritos diríamos assim, gnósticos. Não, por que não seria da gente estranhar os escritos da Blavatsky? Por que nós não deveríamos questionar os escritos da sabedoria hiperbórea? Fala aí para mim. O que é que esses escritos têm de melhor do que as tabuletas da Suméria? Fala aí. Então, eu acho que algumas pessoas precisam começar a entender o seguinte. Você não vai compreender a história
tentando apagar uma coisa ou outra. A gente sabe que existem interesses grandiosos aí por trás para não permitir que os humanos saibam sua origem. Existe, pessoal, não adianta, entendeu? Tá? Existe sim, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Eu não vou nem atender o telefone. Pelo amor de Deus, né? Tá? Já basta. Então, é preciso a gente entender isso aí. Né? Então, para a gente já ir caminhando para o encerramento do vídeo, porque depois a gente vai voltar a esse texto aqui, né, diz o seguinte: a história Anunnaki e o que dela segue certamente não leva em conta a influência daqueles de quem já falamos, que é o diretor supremo por detrás de muitas ações desses alienígenas. Também não leva em conta o que até então era desconhecido, que é a participação pessoal desse personagem central de forma extremamente física com a história do planeta. De quem que ele está falando? Ele está falando de outro ser, né? E nós poderíamos dizer aqui do Yaldabaoth, dos Arcontes, etc, tá? Que seria exatamente essa coisa. Por quê? Porque as tabuletas da Suméria, a Bíblia não fala do Yaldabaoth e dos Arcontes como origem de tudo, tá? Também não leva em conta o que até então era desconhecido, que é a participação pessoal desses personagens e tal, né? É difícil para aqueles que não estão na posse de certos fatos explicar completamente os acontecimentos, tal como aconteceram. Muito do que foi escrito, então está simplesmente incorreto. A história Anunnaki também não leva em conta o fato de que essa raça de híbridos reptilianos humanos são também os lacaios das raças mais grandiosas, mais sombrias de Sirius e Órion, porque ele vai falar exatamente, o escritor aqui vai, né, falar sobre essas possíveis raças, das quais surgiram uma vez. O ciúme, as tentativas muitas vezes fatais de suplantar seus próprios mestres. Lembra muito, né, os Klingons da fama de Star Trek, os piratas e condenados da galáxia, fazendo tudo o que podem para melhorar seu próprio senso de autoestima. Tá? Então, pessoal, vamos lá. Nós estamos aqui num canal, não é para somente assim tentar correr atrás de resposta, mas também para levar as pessoas a examinarem, a se perguntarem. Afinal de contas, por que livros diversos, escritos diversos, divergem tanto sobre a história humana? Por que tantas coisas foram manipuladas e escondidas? Como explicar tudo isso? Como correr atrás dessas informações? Ok? Então não perca o próximo vídeo, porque a gente vem aí com muita coisa intrigante. Forte abraço e até o próximo vídeo.